Oi pessoal, Reality Check em inglês, ou Teste Sua Realidade, é a primeira técnica de sonhos lúcidos que eu vou passar para vocês. Particularmente eu não gosto desse nome porque, como eu já expliquei nos vídeos anteriores, tanto na nossa vida acordada, quando estamos sonhando, fazemos parte de uma realidade. Mas tudo bem, esse é o nome mais conhecido da técnica, é o nome que todo mundo conhece, então a gente pode utilizar esse nome sem problemas, tá bom? É provavelmente a técnica mais simples que você pode obter. Primeiro porque basta você querer e lembrar de fazer. E rapidamente ela condiciona o seu subconsciente a ter sonhos lúcidos. Se você está ouvindo sonhos lúcidos pela primeira vez, é possível, embora eu acredite que seja um pouco difícil. Existem algumas pessoas que já conseguiram na primeira ou na segunda tentativa. Particularmente, eu consegui apenas depois de alguns dias. Isso porque o Reality Check ele te dá a possibilidade de você criar sonhos lúcidos de forma espontânea. Tá, mas o que é o Reality Check ou o teste da sua realidade? Nós já aprendemos que para nós ficarmos lúcidos, nós precisamos identificar a diferença entre a nossa vida acordada e o nosso estado de sonho. Para isso, você precisa testar a sua percepção do que é real e do que não é real. Por exemplo, como é que você sabe que você está acordado agora? Simplesmente porque você fala, porque eu estou vendo esse vídeo aqui agora, porque eu estou no meu quarto, porque eu estou sentindo aqui o computador, eu sei que eu estou acordado. Tá, mas e se você estiver sonhando? Nós já aprendemos que essas características também ocorrem no sonho. E se você assumir que você está acordado simplesmente por essa explicação, infelizmente você não vai ter muitas chances, tá? O Reality Check, ou testar a sua realidade, nada mais é do que você garantir ou checar que o seu estado atual é o estado de acordado. A ideia é que de tanto você testar a sua realidade, você vai acabar condicionando o seu subconsciente a fazer isso, inclusive quando você estiver sonhando. Aí, meu amigo, se você tiver a chance de testar a sua realidade durante o teu sonho, você vai sair voando e vai curtir e vai correr pro abraço. Eu vou te dar um exemplo que já deve ter acontecido com você. Imagine que você acorde, ou sei lá, sempre às 7 horas da manhã para você ir trabalhar. Quase todos os dias, ou a maioria das vezes, você acorda às 6h58, às 6h57, às 6h59, antes do seu alarme tocar, né? Sabe por quê? Porque o seu subconsciente já está acostumado e ele sabe que você sempre acorda às 7 horas. Então, quando dá uns minutos antes, ele já começa a acordar e ficar ligado, e já fica em alerta te esperando e cutucando. Ó, já está na hora de acordar. Isso acontece muito comigo. O lance é que você, nesse caso de testar tanto a sua realidade, você vai acostumar o seu subconsciente, ele vai ficar alerta e vai acabar testando a realidade durante o seu sonho, tá bom? Eu vou te passar agora alguns métodos para você testar a sua realidade. Eu vou te passar aqueles que funcionam para mim, que eu entendo que são eficientes, tá? Existem vários, mas esses são os que eu acho mais importantes. Mas você precisa realmente testar, como se você não soubesse que está acordado. Sabe por quê? Porque o nosso sonho é muito parecido com a nossa vida, exceto por algumas diferenças que eu vou passar agora para você. Portanto, você precisa ficar ligado e levar a sério o Reality Test. Primeiro, se questione se você está acordado. Pare, pense e analise. Esse Reality Test ele é bem discreto. Pare e pergunte para si mesmo. Onde eu estou? Eu estou acordado? O que eu vim fazer aqui? Como que eu cheguei aqui? O que você fez nos últimos 15 minutos? Pare e pense um pouquinho. As coisas parecem normais? As coisas estão nos lugares? Sabe por quê? Porque se você se perguntar isso durante o seu sonho, você não vai saber responder onde você esteve nos últimos 15 minutos, o que você está fazendo ali. Esse é o sinal que você está sonhando. E se você estiver acordado, você vai saber
responder sem problema nenhum. O segundo método, olhe para as horas, cheque o seu relógio. No seu sonho, se você olhar para o seu relógio, os números que vão aparecer ali são coisas completamente fora do normal. Já aconteceu comigo de aparecer hieroglifos. Já aconteceu comigo de olhar para o relógio e os números ficarem girando assim bem rapidinho, como se fosse um jackpot de cassino. Já aconteceu comigo de olhar para o relógio e aparecer números do tipo 987412 barra 2 pontinhos, coisa completamente sem noção. Na sua vida acordada, 8h56, o relógio vai funcionar normal. A vantagem desses dois que eu te passei agora é que eles são bem discretos. Eu não quero que você faça um reality check na frente de um monte de pessoas, tipo tentar voar, esse tipo de coisa completamente desconfortável. Esses dois que eu te passei é muito simples. Você vai estar trabalhando e você vai parar e analisar por um momento, quietinho, onde eu estou. O relógio, mesma coisa. Você para, olha para o relógio. O ideal é você, como eu disse, combinar sempre os dois. O lance do relógio, não olhe só uma vez. Tente olhar duas. Porque às vezes no sonho pode aparecer um horário. Só que a segunda vez que você for olhar, eu te garanto que não será o mesmo. Por exemplo, se você olhar agora, 8h56. Quando você olhar de novo no teu sonho, vai ser 10h92. Eu garanto para você. É muito confiável. Você também pode checar no teu computador. Não tem um reloginho no canto direito inferior? Você pode fazer esse check de vez em quando você está trabalhando no computador, tá bom? Terceira, olhe para a palma das suas mãos. No seu sonho, elas não serão como é na realidade. Já aconteceu comigo de eu checar minhas mãos e tá faltando um dedo. Às vezes eu tô com mão de ET. Às vezes minha mão ela tá brilhando tanto. Esse também é um reality test bastante confiável e é também discreto. Outro que você pode fazer também, mas não é tão discreto, mas você pode usar como garantia, é você tapar o seu nariz e tentar respirar. Se você estiver acordado, obviamente não vai entrar ar nenhum e você não vai respirar. Se você estiver sonhando, você vai ver que você vai fazer isso e é muito doido. Vai entrar ar. É engraçado até. Mas tem essa vantagem que eu te falei de ser um pouco, aliás, nem tanto discreto, né? Mas esses que eu mencionei, como parar e analisar onde você está, o que você fez nos últimos 15 minutos, olhar para o seu relógio, olhar para a sua palma da mão assim discretamente, é super tranquilo. Você pode fazer esperando no ônibus, ou quando você está fazendo sem fazer nada, ou quando você está trabalhando. O ideal é que você faça pelo menos a cada hora por dia. Se você quiser fazer mais, melhor ainda. Quanto mais reality test você fizer, maiores são as chances de você tentar fazer quando você ficar sonhando. Você pode fazer até a cada 30 minutos. Eu sei que é um saco você fazer a cada 30 minutos. Então faz a cada 1 hora, por exemplo. É tranquilo, é super rápido. Mas você tem que realmente testar como se você não soubesse, pessoal. Não adianta você olhar para o seu relógio pensando na namorada, na novela, no futebol, o que for. Faça como se você não soubesse. Leve a sério, tá bom? Que vai dar certo. O que eu faço bastante é, a cada 1 hora, olho para o meu relógio, horário ok, dou uma olhadinha para a minha palma da mão, olho ao redor rapidinho, acabou. É só isso. Essa técnica ela é muito poderosa se combinada com o seu diário dos sonhos e com as outras técnicas que eu vou te passar daqui a pouco. Depois que você já estiver familiarizado com os seus sonhos, com os elementos que fazem parte dele, você já pode realizar os reality tests toda vez que esses elementos acontecerem na sua vida acordada. Por exemplo, se você sonha muito que você está na faculdade, que você está na praia, que você está viajando, que você está no trabalho, toda vez que você estiver nesses lugares, faça o reality check, condicione seu subconsciente a fazer. Ou se não, você pode usar gatilhos para fazer o reality check. Crie um hábito, toda vez que você for fazer alguma coisa que sempre acontece no seu sonho, faça o reality check. Por exemplo, toda vez que você for abrir a porta da sua casa, bote na sua cabeça que você vai fazer o reality check.
Toda vez que você levantar da cama, faça o reality check. Toda vez que você for no banheiro, faça o reality check. Quando você vê uma mulher muito bonita, um homem muito bonito, faça um reality check. Quando você vê alguma coisa que estranho que está acontecendo assim, faça o reality check. Porque pode ser que no seu sonho você abra uma porta, você vá no banheiro, ou você veja uma mulher, um homem tão bonito, e aí você vai fazer o reality check e você vai ver que você está sonhando. Então essas associações vão te ajudar também a fazer o reality check. Nos próximos vídeos, novas técnicas para você. Até logo. Pessoal, se você conseguir ficar craque e levar a sério essa técnica, você vai conseguir ficar lúcido praticamente quando você quiser. MILD em inglês significa Mnemonic Induced Lucid Dreams, que em português significa indução mnemônica de sonhos lúcidos. Essa técnica ela foi desenvolvida pelo Dr. Stephen LaBerge, um cientista americano que é a maior autoridade em sonhos lúcidos que existe atualmente, tá? Como o próprio nome diz, você vai precisar usar a sua memória para conseguir atingir o estado de sonhos lúcidos. O Dr. Stephen, ele descobriu que para ele ficar lúcido, ele precisava lembrar de reconhecer de que estava sonhando. Tá, mas como a gente faz para reconhecer que está sonhando? Como a gente faz para lembrar de fazer alguma coisa durante o nosso sonho? Talvez a resposta esteja em uma outra pergunta. Como você faz para lembrar suas coisas no seu dia a dia? Normalmente, para nós lembrarmos de fazer alguma coisa, a gente utiliza a ajuda de recursos externos. Por exemplo, caderno, alarmes de celular, aqueles post-its, papeizinhos amarelinhos que pregamos na geladeira, que utilizamos como lembrete. Mas como lembrar de fazer alguma coisa sem a ajuda desses recursos? Motivação. Dificilmente, quando você tem alguma coisa muito importante para fazer, quando você quer realmente lembrar de fazer alguma coisa, você vai esquecer. Então, se você estiver realmente motivado, quiser lembrar de reconhecer que está sonhando, você vai conseguir. Quando você define um objetivo de lembrar algo, o sistema da sua mente, ou seja, o teu subconsciente, ele vai ficar ligado e ativo até que você realize essa tarefa que você determinou. Se esse objetivo for muito importante para você, o teu subconsciente ele vai ficar checando e te cobrando até que você realize a tarefa que você definiu. Portanto, para usar essa técnica e ficar lúcido, você precisa atender o pré-requisito básico, que é a memória. Se você não consegue lembrar das coisas que você tem que fazer enquanto você está acordado, como é que você vai lembrar de fazer as coisas enquanto você está sonhando? Que é lembrar de ficar lúcido. Então, antes de usar essa técnica, você precisa provar para si mesmo que é capaz de lembrar das coisas que você tem que fazer enquanto estiver acordado. Se você, como a maioria das pessoas, utiliza a ajuda de recursos externos, como papel, um caderno, lembretes, alarme, então você primeiro precisa começar a praticar e usar somente a força da sua mente para lembrar das suas coisas. Até porque quando você estiver sonhando, você não vai poder levar papeizinhos ou celular, né? Agora que você já está craque na sua memória, você está pronto para tentar essa técnica. Então, por favor, pegue um papel, uma caneta que eu vou te passar os passos, tá? Passo número 1. Se programe para lembrar os seus sonhos. Antes de ir para a cama, coloque a intenção na sua cabeça e também coloque um alarme de você levantar, pelo menos por alguns períodos de sono no meio da noite, de lembrar os seus sonhos, tá? Eu recomendo que você acorde depois de 4 horas e meia, 6 horas e 7 horas e meia. Você lembra que eu falei na parte passada que o ciclo do sono dura 90 minutos, e depois desses 90 minutos significa que nosso sonho já acabou e vai começar um novo período. Então esses períodos são ideais para você lembrar os seus sonhos. Passo número 2. Lembre dos seus sonhos.
Depois que você acordou dos períodos de sono que eu te passei no passo número 1, que é depois de 4 horas e meia, 6 horas, 7 horas e meia, múltiplos de 90 minutos, lembre em máximo de detalhes os sonhos que você teve. Não importa a hora. Se você estiver muito cansado, muito atordoado depois que acordou desses períodos para lembrar do seu sono, se engaje em alguma tarefa para você despertar por alguns minutos. Depois que você já estiver legal, um pouquinho consciente, anote seus sonhos, guarde eles, memorize, porque você vai precisar usar nos próximos passos. Passo número 3. Foque na sua intenção. Quando você voltar para sua cama, já relaxado, deite a cabeça, feche os olhos e tente dormir. Concentre exclusivamente na sua intenção de lembrar, de reconhecer que você está sonhando. Diga para você mesmo, em forma de mantra, de olhos fechados e relaxado, o seguinte: a próxima vez que eu estiver sonhando, eu vou me lembrar de perceber que eu estou sonhando. A próxima vez que eu estiver sonhando, eu vou me lembrar de perceber que eu estou sonhando. Não precisa ser exatamente essa frase. Você pode adaptar da jeito que você entender que seja melhor, tá? Que seja mais fácil de você lembrar. Mas você realmente tem que sentir isso, tá? Se algum pensamento começar a vir na sua cabeça, você começar a pensar no que você tem que fazer amanhã, no trabalho, manda esse pensamento embora e se concentre novamente nesse mantra. A próxima vez que eu estiver sonhando, eu vou me lembrar que eu estou sonhando. Eu vou perceber que eu estou sonhando. Passo número 4. Imagine-se ficando lúcido. Depois que você disse para você mesmo o mantra que eu te passei, na realidade você não precisa exatamente dizer, você pode simplesmente mentalizar. Depois que você mentalizou algumas vezes já é o suficiente. Agora o próximo passo é você imaginar que você está lúcido. Imagine-se ficando lúcido nesse sonho que você acabou de acordar e que você acabou de lembrar. Então tá, você imagina que você está ficando lúcido, imagine que você reconheceu algum sinal nesse sonho, imagine que você está ficando lúcido e execute alguma tarefa. Por exemplo, você pode, depois que você reconheceu que está lúcido, você pode querer voar. Imagine-se essa cena na sua cabeça. Então, faça o mantra, a próxima vez que eu estiver sonhando eu vou perceber que eu estou sonhando. Fortaleceu esse mantra? Imagine que você está ficando lúcido. Reconheça algum sinal no seu sonho que você acabou de acordar e execute alguma tarefa, por exemplo, voar. Último passo, número 5. Repita. Repita os processos do número 3 e 4 que eu te passei, que é mentalizar o mantra e imaginar-se ficando lúcido. Se enquanto você está caindo no sono, você perceber que está pensando em outra coisa, repita o passo número 3 e 4 e garanta que a última coisa que seja quando você está voltando a dormir seja um mantra e ficando lúcido. Garanta que a última coisa na sua mente seja a intenção de lembrar que você está sonhando. Conclusão, pessoal. Se tudo der certo, você vai voltar para aquele sonho que você acabou de acordar e você vai perceber que você está sonhando e vai ficar lúcido. Se levar muito tempo para você dormir, não tem problema. Quanto mais tempo levar para você dormir, melhor. Primeiro porque, quanto mais tempo levar para você dormir, você vai repetir os passos número 3 e 4 que eu te falei, aumentando as suas chances de ficar lúcido. E segundo, porque quanto mais tempo você acordado, mais o seu cérebro vai ficar ligado e maior são as suas chances de você ficar lúcido. Se você tiver sonho pesado, um sono pesado, tiver que voltar a dormir, não se aguentar, eu recomendo você fazer alguma coisa durante uns 10 a 15 minutos, porque se você voltar a dormir exatamente quando você acordar, não vai adiantar absolutamente nada. Então durante uns 10 a 15 minutos, levante, vai tomar uma água, vai no banheiro, voltou, escreve teus sonhos, relembre ele, veja os detalhes, identifique os elementos e os sinais do seu sonho. Muitas pessoas encontram sucesso já na primeira ou na segunda tentativa. Portanto, pessoal, se você ficar craque nessa técnica, eu garanto para você que você vai ficar lúcido praticamente quando você quiser, tá bom? No próximo vídeo, mais uma técnica bacana para você aprender. Wake back to back em inglês,
ou acordar ele de volta para a cama, é essa técnica que eu vou passar para vocês agora. A técnica é muito simples, porém extremamente poderosa, especialmente se você souber combinar com as técnicas que eu te passei antes, que são o Reality Check e a técnica Mute. Mais uma vez, quem inventou essa técnica foi a autoridade master em sonhos lúcidos, o Dr. Stephen LaBerge, lá no seu instituto, na Califórnia, onde ele performa os seus testes com pessoas e procura criar novas técnicas para atingir sonhos lúcidos. Ele descobriu que quando as pessoas utilizavam essa técnica, que eu vou passar para vocês logo mais, os seus índices de sucesso em sonhos lúcidos chegaram a aumentar até 60%. E como eu disse, é uma técnica muito simples. Requer apenas motivação de você se levantar, acordar e voltar a dormir. Só isso. A técnica, ela consiste em você acordar, sair da cama, se engajar em alguma tarefa que traga de volta o estado de alerta e de consciente para sua mente. Você pode ler algo enquanto você estiver acordado, você pode preparar um lanchinho, ou melhor ainda, você pode relembrar os sonhos que você acabou de ter, escrever ele nos seus diários dos sonhos, analisar os elementos que fazem parte desse e já planejar o que você vai fazer quando quer ficar lúcido e voltar a dormir. Essa técnica é eficiente porque ela ajuda a aumentar o seu nível de consciência logo após o período do movimento rápido dos olhos, que é o período que você está sonhando, permitindo que seu cérebro volte a ficar em estado de alerta e consciente novamente, tirando daquele estado de sono profundo ou de hibernação que você estava quando você estava dormindo. Isso acontece porque o período dos sonhos é mais longo e mais vívido à medida que a noite vai passando, permitindo que você injete na sua mente a intenção de ficar lúcido exatamente no momento que você vai começar a sonhar novamente. Portanto, se você tentar essa técnica nas primeiras horas, não vai adiantar. Porque nas primeiras horas de sono a gente está em sono profundo e sonha muito pouco. Mas, se você acordar depois de 5 ou 6 horas, se engajar em alguma tarefa, deixar o seu cérebro em alerta novamente, a hora que você for voltar a dormir, vai ser muito mais fácil de você lembrar que você tem que ficar lúcido, porque você vai entrar diretamente no seu sonho. Tá aí o truque da técnica. Você está burlando a etapa de sono profundo que você tem que passar nas primeiras horas, e você vai passar a usar essa técnica depois que você não está mais em sono profundo. Aí você vai lembrar que você tem que ficar lúcido. Pessoal, a técnica que eu vou passar para vocês é uma mistura de todas as técnicas que nós já trabalhamos hoje. É uma mistura de Mute com Reality Checks e acordar e voltar para a cama. Se você levar a sério os passos que eu vou passar para você agora, você vai estar muito próximo de atingir sonhos lúcidos. Portanto, pegue um papel e uma caneta e anote os passos, tá? Antes de você tentar a técnica, você precisa atender alguns pré-requisitos importantes. Primeiro, não ingira álcool, entorpecentes ou remédios para dormir neste dia, pois eles reprimem os sonhos. Segundo, escolha um dia que você tem tempo disponível para dormir. 8 horas está legal. Terceiro, você precisa estar lembrando de pelo menos um sonho por noite, tá? E quarto, você precisa estar com seus reality checks afiados, fazendo eles regularmente, pelo menos a cada hora nos últimos dias, garantindo que ele já esteja no seu subconsciente com a chance de você realizar um teste de realidade durante o seu sonho. Então vamos aos passos. Passo número 1. Coloque seu alarme para despertar 2 horas antes de o horário que você normalmente acordaria. Por exemplo, se você vai dormir às 10 horas da noite, coloque seu horário no alarme para despertar às 4 da manhã. Esse é o período quase que exato que seu sonho de período mais longo vai começar, depois de 6 horas. Segundo, tocou o alarme, levante da cama, relembre seus sonhos e atualize o diário dos sonhos, tá? Se você tem dificuldade para acordar e está muito bêbado de sono, lave o rosto, coma alguma coisa, faça alguma atividade que faça você ficar ligado, tá? Terceiro passo, fique acordado durante 30 minutos pelo menos.
Durante esses 30 minutos, é recomendável que você leia algo sobre sonhos lúcidos, analise seu sonho que você acabou de ter, os elementos que fazem parte dele, pois você está garantindo que essas informações sobre sonhos lúcidos entrem no seu subconsciente no momento exato que você vai voltar a sonhar. Quarto passo: passou os 30 minutos? Volte para a cama, relaxe e tente dormir utilizando a técnica MILD, que eu te passei no vídeo anterior. Utilize o mantra que mais agrade a você. Por exemplo, feche os olhos, tente dormir e repita: a próxima vez que eu estiver sonhando, eu vou me lembrar de perceber que eu estou sonhando. Repita este mantra algumas vezes, imagine-se ficando lúcido e caia no sono. Se você não ficar lúcido através da técnica MILD, você está garantindo que talvez a técnica Reality Check que você está treinando possa te ajudar a ficar lúcido. Então é como se fosse um backup. É bem provável, ou diria melhor, é quase que certo, que quando você cair no sonho, você vai entrar direto no seu sonho. Pode ser que você passe alguns minutos em sonho profundo, muito pouco, mas passou esse sonho profundo, você já vai entrar direto no seu sonho. Eu quero lembrar que todos nós somos diferentes. 30 minutos para mim é o ideal. Pode ser que para você seja um pouco mais ou um pouco menos de tempo acordado. Eu descobri que se eu fico um pouco mais de 30 minutos, as chances de eu voltar a dormir ficam mais difíceis, tá? Então tente o que é melhor para você. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Para mim, 30 minutos é o ideal, tá? No próximo vídeo eu vou falar sobre como você pode aumentar as suas chances de ficar lúcido. Falar sobre alimentação, vitaminas e suplementos e outras coisas mais. Até já!